Pronto, já estamos aqui ao vivo, né? Então vamos dar a boa noite para os nossos amigos que estão já chegando, já para nos acompanhar na nossa live, né? E hoje nós temos como convidada, acredito que a maioria, né, das pessoas do movimento espírita aqui cearense conhece a Eugênia Canto. Eugênia, você é lá do SEC, é? Eu sou, não, na realidade eu sou do Grupo Espírita Casa da Sopa, do Centro Espírita João Evangelista e colaboradora da Federação Espírita do Estado do Ceará, Ah, tá. Tá bom. que é a FEC, não propriamente o SEC, a FEC mesmo. Na FEC, né? Porque o SEC Uhum. agora está lá, né? Na federação, né? Sempre funcionaram ali E coligados, mas são são coisas instituições distintas. distintas, é. Tá bom. Então, hoje nós vamos ter um tema muito interessante, né? Que foi um tema que nós íamos fazer lá no Jaime Hollenberg, lá na nossa sede, né? Mas que, por causa dessa pandemia, a gente teve que adiar, né? Mas como estava demorando muito o retorno, e ainda não retornamos ainda, e como o tema é muito importante para o nosso conhecimento, aí eu conversei com a Eugênia e a gente vai fazer online para que possamos conhecer um pouco mais da vida, da obra, da existência da nossa irmã Ivone do Amaral Pereira. Inclusive, o tema é bastante sugestivo. É Ivone do Amaral Pereira, uma heroína silenciosa. E nós vamos saber por que esse título, né, que foi dado para esse tema. Nós vamos contar aqui com o auxílio também da nossa amiga Ruth. E aí, Ruth, tudo bom? Tudo bem. Boa noite a todos. Boa noite, Eugênia. Seja bem-vinda, né? À nossa casa virtual, né? Você será bem recebida, não só pelos nossos amigos que estão aqui online conosco, mas pela nossa casa espírita, né? O Grupo de Estudos Espíritas Jaime Hollenberg. Esperamos que você tenha uma boa noite hoje. Tá bom. Boa noite, amigos. Obrigada. Só informando para os nossos amigos que vamos seguindo, né, as orientações da FEEC, e inclusive eu já conversei com o Luciano Klein, e a gente vai aguardar esse agosto passar e vamos ver como fica em setembro a possibilidade de reabrir, né? Então, a gente está sempre seguindo as orientações da Casa Mate aqui no Ceará, que é a Federação Espírita do Estado do Ceará. Tá? Então, a nossa proposta, a princípio, é logo no início de setembro. Mas vamos ver até lá como é que as coisas encaminham, para que a gente possa reabrir o nosso grupo de uma forma segura, para que todos possam ter um bem-estar na nossa casa. Tá bom? Então, vamos aguardar mais esse mês. Já esperamos já durante um bom tempo, então a gente pode aguardar mais um pouquinho para evitar qualquer tipo de problema com esse vírus aí que está atrapalhando a vida do brasileiro, não, como do brasileiro e do mundo todo, né? Então, o mundo todo está enfrentando essas dificuldades. Então, nós vamos fazer a prece inicial, né? Vamos pedir a Ruth para fazer a nossa prece, e logo em seguida nós passamos a palavra para a nossa amiga Eugênia Canto, que vai desenvolver esse tema. Ivone do Amaral Pereira, uma heroína silenciosa. Ruth, faz nossa prece? Faz sim. Então, vamos lá, né? Que nós possamos, nesse momento, aproveitar esse instante de harmonia, elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai Maior, pedindo amparo, proteção, para que o nosso estudo dessa noite siga em paz e seja harmonioso para todos nós, encarnados e desencarnados. Abençoa-nos, Senhor, nesse momento, abençoa nossa irmã que irá falar na noite de hoje, e que Tua presença divina esteja conosco em todos os momentos de nossas vidas e permaneça hoje e por todo sempre,
Que assim seja. Tá bom, Eugênia, fique à vontade, a palavra é toda sua. Tá bem. Boa noite, amigas, boa noite, amigos, todos que compõem o grupo de estudos espíritas Jaime Hollenbeck. Inicialmente, gostaria de agradecer carinhosamente o convite a mim endereçado. Gostaria também de agradecer a algumas pessoas, aquelas que posso identificar, que puderam contribuir para que informações seguras sobre Dona Ivone do Amaral Pereira chegasse a cada um de nós. Eu me refiro aos seus biógrafos contemporâneos, aqueles que se debruçaram sobre sua vida, aqueles que escreveram sobre ela após o seu desencarne, e alguns deles, nominadamente, citarei. Agradeço ao Pedro Camilo, da Bahia, um confrade que tem pelo menos 3 obras acerca de Ivone, Pelos Caminhos da Mediunidade Serena, Ivone Pereira, Uma Heroína Silenciosa, que empresta o título à nossa fala de hoje. Também um outro livro, Ivone, Cartas e Recordações, do Pedro Camilo. Há também um confrade querido ao nosso coração, do movimento espírita fluminense. Ele é natural do Paraná, mas reside há muitos anos na Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu, que é o César Braga Saide. Ele tem um livro de cartas que Ivone escreveu para o confrade ainda encarnado, Divaldo Pereira Franco. E ali, na introdução desse livro, nos foi de grande valia comentários do Hermínio Corrêa de Miranda sobre a figura da Ivone. Por exemplo, a austeridade com a qual ela tratava os assuntos espíritas e o seu cotidiano como médium e espírita atuante. Também o seu empenho, que vencendo dificuldades financeiras de grande monta, ainda assim dedicou-se ao labor da escrita mediúnica, né, da psicografia, mesmo sem ter recursos para papéis, ela os obtinha dos embrulhos, segundo Hermínio Miranda. Então, aquele papelzinho pardo que a gente recebe na padaria, que a gente recebe na bodega, ela coletava os papéis de contextura diferente e escrevia sobre eles com uma esferográfica, e graças a isso, alguns dos seus escritos ainda permanecem até hoje consultáveis, né? Não se perderam, não se deterioraram, ainda são legíveis. Ela engomava o papel e escrevia sobre eles, segundo o Hermínio Miranda. Pois bem, então são vários desses escritores que a gente quer agradecer porque eles não têm noção, quando se debruçam sobre a vida de alguém e escrevem, eles não têm noção da repercussão e de até onde chegam essas informações. Agradecemos naturalmente ao espírito de Ivone do Amaral Pereira, que, segundo sabemos, pelos relatos do Pedro Camilo, continua ainda o seu labor junto àqueles que têm ideação suicida, junto àqueles que cogitam cometer o falho e grave ato do suicídio, imaginando talvez na sua dor amarga, acerba, que ao findar a própria vida, findam a dor que experimentam. Equivocadamente, no plano espiritual, suas dores se dilatam, seu sofrimento amplia-se e as suas amarguras e os seus amargores atingem graus inenarráveis. Ela, portanto, continua o seu labor no sentido da valorização da vida. Pois bem, quem foi Ivone do Amaral Pereira? Ivone do Amaral Pereira, talvez alguns ou muitos de nós espíritas já tenhamos ouvido falar, ainda que palidamente, né? Foi uma médium fluminense, ou seja, nascida no estado do Rio de Janeiro, em 1900, desencarnada em 1984. Ela nasceu numa cidade que, à época, chamava-se Vila de Santa Teresa de Valença, e hoje chama-se Rio das Flores. É a mesma cidade em que nasceu o bispo da Igreja Universal, o Edir Macedo.
Essa cidade interiorana, pequena, hoje abriga algumas casas espíritas, dentre elas, Centro Espírita Ivone do Amaral Pereira. Ela, quando reencarna, né, este espírito, quando reencarna, com tarefas no âmbito da mediunidade, enfrentaria algumas dificuldades, já efeitos, repercussão de escolhas equivocadas do pretérito espiritual da sua alma, que, segundo ela mesma narra, em algumas de suas obras, faliu em mais de uma encarnação. Nós entendemos, né, temos a intenção de trazer as notícias sobre a Ivone, entremeando a biografia, que são os dados da vida do espírito enquanto Ivone, e a bibliografia, porque a bibliografia, ela não raro traz muito da Ivone enquanto médium, mas também do espírito que animou Ivone, esta personalidade que esteve conosco na sua última existência, de 1900 a 1984. Seu espírito tem a saga, parte da sua saga evolutiva narrada, por exemplo, na trilogia Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Numies e O Drama da Bretanha. São livros que, ao neófito, aquele que adentra a doutrina espírita e gosta de ler, satisfazem esse afã de nutrir a alma de boa literatura. Quem escreve, quem assina é o Espírito Charles. Contudo, sabemos que Ivone, desde tenra idade, pequenina ainda, aos 4 anos, ela via costumeiramente Roberto de Canalejas, um espírito cujo nome aparece em Memórias de um Suicida, e também o autor de Memórias de um Suicida, Camilo Castelo Branco, que assinou a obra com o pseudônimo de Camilo Cândido Botelho, para evitar problemas com direitos autorais. Essa menina, Ivone, que costumava ver os espíritos desde tenra idade, ela começou a escrever já aos 12 anos, sob a inspiração do Roberto de Canalejas. E ele, não raro, escrevia sobre a existência que algumas existências que ambos desfrutaram juntos, não com esses nomes, com essas personalidades, mas envergando outros corpos, outras personalidades, outros nomes, portanto, no seio de outras culturas. Mas isso inquietava, perturbava a jovem Ivone. Então, o Roberto de Canalejas é aconselhado por Bezerra de Menezes, que também faz parte dessa família espiritual, a afastar-se um pouco da jovem Ivone. Posteriormente, Charles, o Roberto de Canalejas, vai reencarnar, e nós podemos falar mais adiante sobre a reencarnação dele. E Ivone, então, ela começa a ser assessorada para a consecução dessa trilogia por seu guia espiritual, um dos seus guias, a entidade Charles, né, que fora seu pai em existências passadas. Ela, como dissemos, também era assessorada pelo Bezerra de Menezes. Na realidade, há relatos de que, em uma entrevista, mais precisamente, a própria Ivone, em uma entrevista constante nessa obra, Pelos Caminhos da Mediunidade Serena, do Pedro Camilo, ela afirma que Chico Xavier lhe havia dito que ela tem uma grande proximidade com Bezerra de Menezes. E ela, então, diz que ela, ao psicografar Nas Voragens do Pecado, ela intuía que o Carlos Felipe I da obra, ali narrada, daquela narrativa, fora exatamente o mesmo espírito de Bezerra de Menezes, que naquelas circunstâncias era o pai de Ruth Caroline de Bretancourt de la Chapelle, o espírito de Ivone. Essa trilogia é importante porque vamos falar rapidamente dela, a fim de falar das demais obras
que vieram pela mediunidade dedicada, diligente, de Ivone do Amaral Pereira, porque mostra a todos nós os meandros da lei de causa e efeito, do quão tormentosas podem ser existências futuras a partir de escolhas equivocadas e danosas de existências pretéritas. A Ruth Caroline de la Chapelle é a protagonista do romance Nas Voragens do Pecado, e ela tem a sua família inteiramente dizimada na noite, um pouco depois da noite famigerada, conhecida nos livros de história como Matança de São Bartolomeu, na qual a Paris, sob a tirania e a crueldade de Catarina de Médicis, a mãe do Carlos IX, que era o rei de então, mas não regia, porque sua mãe era quem, com a genialidade dos grandes estadistas, a sagacidade das grandes personalidades da política da época, segundo o próprio Charles, com a genialidade dos políticos, ela que, nos conluios com a Igreja Católica de então, submeteu a França a esse grave compromisso da sua história evolutiva enquanto nação, promovendo a matança dos chamados huguenotes, um termo pejorativo para designar os calvinistas de então, e é nessa matança que se estende às províncias do interior do país que a família de Ruth é completamente massacrada e dizimada, restando apenas ela própria, com cerca de 17, 18 anos. Seus pais são assassinados, seu irmão querido, Carlos Felipe II, que era o espírito de Charles, à época, e resta ela e a futura esposa do seu marido, do seu irmão, Carlos Felipe II. Eu não vou dar detalhes para não minar o interesse de vocês em ler a obra. O fato é que, simplificando, ela é insuflada pela futura cunhada, que está moribunda, a empreender uma vingança. A cunhada traça o plano para que ela execute. A cunhada parte, desencarna e fica num processo obsessivo em relação a Ruth, ao qual Ruth acolhe, e ambos os espíritos, o desencarnado e ela, empreendem uma vingança, uma cruel vingança contra o cavaleiro Luís de Narbonne, que era o chefe da cavalariça do Palácio do Louvre à época. Era alguém que tinha uma proximidade com a governança de então e era filho bastardo do rei. Portanto, suscitava o ódio da rainha-mãe, a Catarina de Médicis. Nesse enleado, nesse enredo todo, para simplificar, este espírito compromete-se gravemente perante as leis, porque seu coração, impossibilitado de perdoar, nutrindo uma vingança, acaba por semear grandes dores para si própria. Ela não sabia que aquele Luís de Narbonne, a quem ela odiava e desejava ver sofrendo em grau superlativo, fora alma querida, que com ela, com o seu espírito, consorciou-se séculos antes, a época do nascimento do cristianismo. Ela amava e odiava a um só tempo. Mas os mecanismos da lei divina, que regem a todos nós, eles não são burlados sem um preço muito alto a ser pago. É desse modo que ela, então, o seu espírito reencarna no século seguinte, num vilarejo da Bélgica chamado Numiers, e aí desenrola-se o segundo romance da trilogia, O Cavaleiro de Numiers, que era o espírito do Luís de Narbonne reencarnado, que desposa uma menina órfã chamada Berthe de Somerville,
Essa menina, então, consorcia-se com esse moço, mas o seu espírito ainda enleado naquele drama do passado, de amor e ódio, não consegue honrar o compromisso matrimonial, acaba sendo seduzida e deixando-se seduzir por uma outra figura. E aí ela provoca indiretamente o suicídio desse espírito. Esse é o mesmo espírito Roberto de Canalejas. Na encarnação subsequente, ela é a prima de um casal, de um par de gêmeos, que são nada mais, nada menos que o mesmo espírito do Roberto de Canalejas, reencarnado, o Cavaleiro de Numies, o Luís de Narbonne, que a amava e que, mesmo com sucessivas traições e com o ódio de outrora que a ela inspirava, continua amando, continua perdoando. Pois bem, essa é a trilogia, vou deixar que vocês leiam, que narra, então, dos seus equívocos e de suicídios que o seu espírito empreendeu. Causou o suicídio do consorte, narrado no livro O Cavaleiro de Numies. E na existência seguinte, ela, de família espanhola, reencarnada próxima dos primos, já com a mediunidade latente e bem acentuada, ela sofre processos obsessivos e acaba se jogando de uma ribanceira, cometendo o nefando ato do suicídio. Posteriormente, em nova reencarnação, que seria narrada por Charles, mas Bezerra de Menezes impediu uma nova narrativa, porque disse que Ivone não precisava de mais uma lição amarga do seu passado delituoso, ela, Ivone, a médium. Nessa nova existência, ela volta a interagir, a consorciar-se com esse mesmo espírito, não honra os compromissos matrimoniais, porque deixa o marido e a filha pequena para seguir seus sonhos de brilhar nos salões franceses. Quando volta, o marido está com tuberculose, a filha também, ambos reencarnam, e ela, pouco tempo depois, não suporta a dor da perda de ambos e comete novo suicídio. Seu pai era o Charles. Pois bem, tudo isso para dizer que o espírito de Ivone, segundo as narrativas que ela mesma foi veículo como médium escrevente, muito se comprometeu perante as leis, mas muito obteve da assessoria divinal de espíritos nobres, espíritos de escola, como, por exemplo, Bezerra de Menezes, o próprio Charles, cuja vida de espírito é narrada por ele mesmo no livro de contos Sublimação, em que há contos, 2, pelo menos, do espírito Charles, dando conta de sua saga evolutiva. O conto que tem por título Evolução e o conto subsequente que intitula-se Nina, mais uma existência do espírito de Ivone. Ela foi veículo não só desses espíritos. Alguém pode indagar, Bezerra de Menezes escreveu pela psicografia, pela faculdade mediúnica de Ivone? Sim. Bezerra de Menezes, que encarnado tinha habilidades de escrita, né? Já havia escrito romances, ele, ao desencarnar, assessora Ivone desde cedo, porque ela o via, ele passou a escrever por ela Dramas da Obsessão, ele escreveu por ela, são duas histórias de processos obsessivos graves que ele, espírito, auxiliando Ivone Pereira encarnada, ajudaram a amparar, né? Uma família do sul do país que sofria uma perseguição ingente, potente, terrível, de uma família de espíritos de origem judia que fora massacrada e judiada à época da Inquisição portuguesa, né? Então, ele narra, Bezerra de Menezes, esse pedido de auxílio chega a Ivone em uma casa espírita, Ivone, em oração,
pede auxílio a Bezerra, e aí ambos passam a auxiliar. É a narrativa primeira do livro. E, posteriormente, ele traz um outro caso. Ele também escreve, e segundo Ivone, foi o livro que mais lhe deu prazer de psicografar, que ela psicografou com mais fluidez, A Tragédia de Santa Maria. Foi dos primeiros livros, acho que foi o primeiro que Bezerra de Menezes escreve por ela. A Tragédia de Santa Maria é um livro muito interessante, recomendo a leitura, porque é o Bezerra narrando a história de uma afilhada sua. Ele, espírito, narra a história de uma afilhada sua quando ele estava encarnado. Ele foi compadre de um colega médico, que era seu vizinho, e aí batiza, né, a filha do colega, tornando-se seu compadre, e é a história deste espírito que desposa uma alma, um espírito que vem de terras longínquas. E é bem interessante a história, Bezerra tendo momentos de lazer, porque ele, ao narrar a história da afilhada, ele conta dele também, quando ele estava encarnado, dos domingos de lazer que ele tinha na Fazenda Santa Maria do seu compadre, né? E é uma história de amor, que tem meandros muito interessantes e traz para nós uma lição grande, por exemplo, da atuação dos espíritos a fim de aproximar corações que devem se reaproximar e se entrelaçar via matrimônio, né? Alguém aqui imagina o doutor Bezerra de Menezes dando uma de Cupido? Sim, ele, espírito, dá uma de Cupido nesse livro, é muito interessante. Também ele fala, por exemplo, de um médium, um poderoso médium, antes de Chico Xavier reencarnar em 1910, né, antes do espírito nascer como Chico Xavier em 1910, o espiritismo brasileiro tinha um médium poderoso e potente que poucos conhecem, mas era uma espécie de Chico Xavier da época. Bezerra de Menezes vai falar sobre ele nesse livro A Tragédia de Santa Maria. Eu me refiro ao médium Frederico Júnior, que aos 20 anos de idade, aproximadamente, era um médium que recebia obras magníficas sobre o Evangelho. A FEB publicou alguns, e, salvo engano, há pouco tempo, ano passado, não me recordo, em uma revista O Reformador, ele vem o semblante dele na capa, porque tem um artigo sobre o Frederico Júnior. Acho que recebeu mensagem de Allan Kardec, inclusive. Pois bem, A Tragédia de Santa Maria, Dramas da Obsessão, foram os únicos livros que Bezerra de Menezes escreveu pela mediunidade da Ivone? Não. O primeiro livro publicado pela Federação Espírita Brasileira, todos os livros da Ivone são publicados pela Federação Espírita Brasileira, por orientação de Charles e de Bezerra de Menezes, que disse a ela que ela deveria confiar os seus escritos mediúnicos apenas à FEB. O primeiro livro a ser publicado chama-se Nas Telas do Infinito, que são parte é de Bezerra de Menezes, a outra parte é do Camilo Castelo Branco. O próximo livro que foi publicado foi Memórias de um Suicida, no mesmo ano em que também é publicado o Amor e Ódio. Mas Memórias de um Suicida e Amor e Ódio, nós vamos falar depois, porque nós queremos encerrar a psicografia do espírito Bezerra de Menezes pela mediunidade da Ivone, certo? Então, Dramas da Obsessão, que tem 2 relatos de tratamentos desobsessivos, A Tragédia de Santa Maria, também Nas Telas do Infinito, que são contos, né, mas sempre inspirados em fatos reais. Por exemplo, a parte que toca a Bezerra de Menezes é um auxílio que ele induz o espírito de Ivone em desdobramento a fazer numa favela do Rio de Janeiro. Uma mulher que está quase para desencarnar e que precisa de amparo e auxílio, e ela vai com o Bezerra, ela desdobrada e o Bezerra desencarnado, auxiliar essa pessoa, né? Eu estou indo por autores espirituais, né? O Charles, que foi seu pai na existência precedente,
ele assessorava muito de perto a Ivone na escrita mediúnica. E ele escreve, então, por ela, como dissemos, ele dá uma guaribada, né, uma melhorada no que Roberto Canalejas começa a dizer na trilogia. Ele escreve, então, assina, né, Nas Voragens do Pecado, Cavaleiros de Lumière, Drama da Bretanha. Ele também escreve 2 contos em sublimação e ele escreve Amor e Ódio. Mas a autoria mesmo de Amor e Ódio é algo que vale a pena contar. E aí nós entramos num outro gênero de livros da Ivone, 2, nos quais ela fala da sua mediunidade, que são livros já derradeiros, né, digamos, da sua obra literária mediúnica. Recordações da Mediunidade, o último, e Devassando o Invisível. Esses 2 livros, ela vai dizer da própria mediunidade dela, inclusive desde bebê, porque com 29 dias de existência, ela sofre um fenômeno anímico, que pode ser mediúnico ou anímico-mediúnico, de catalepsia. Em Recordações da Mediunidade, ela narra, e Bezerra de Menezes faz uma grande dissertação sobre os fenômenos de letargia e catalepsia, que Kardec explora na questão 424 de O Livro dos Espíritos. Chamamos a atenção para que a terminologia, algumas pessoas que dizem, a Ivone troca a terminologia, não é a mesma que Kardec. É porque em uma ciência nascente, qual a espírita, a doutrina espírita, é natural que haja, algumas vezes, discrepância de terminologia, até que a ciência seja mais amadurecida, melhormente investigada, e esses termos fiquem mais claros, né? Então, não é que destoe. Kardec vai falar de catalepsia e letargia no item 424 do Livro dos Espíritos, e Bezerra vai discorrer sobre a mesma temática, talvez trocando aqui e ali, mas isso é de só menos importância, no nosso entender, tá? Então, no Devassando o Invisível, a outra obra que versa sobre a sua mediunidade, ela vai dizer sobre os romances mediúnicos, como é que se dão a concepção desses romances. E ali, ela vai explorar exatamente essa obra Amor e Ódio, chama-nos a atenção vivamente o que ocorre, porque o Charles, o seu guia espiritual, induz o seu desdobramento, e isso era muito comum com Dona Ivone. Seu espírito emancipado encontra-se com Victor Hugo, aquele famoso escritor francês, que grafou o seu nome na galeria dos gênios da literatura do século XIX, da literatura universal, autor de Os Miseráveis, autor de O Corcunda de Notre Dame, por exemplo. E, para quem não sabe, ele já era espírita antes de o espiritismo surgir, porque Kardec é informado do fenômeno das mesas girantes em 1854 e só vem a presenciar uma sessão de mesa girante em 1855, na casa da senhora Pleine-Maison, enquanto que Victor Hugo, no exílio de Gers, em 1853, já fazia reuniões em torno das mesas girantes. Quem foi que lhe disse das mesas foi a escritora jovem Delphine de Girardin, a mesma que depois desencarnada tem mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo. Então ele ali experimentava já antes de Rivail, né, Hippolyte Léon Denisard Rivail, ter contato com as mesas. Victor Hugo, de 2012 para 2013, houve uma exposição na França, em Paris, em La Maison de Victor Hugo, chamada Entrée des Médiums, Entrada dos Médiums, sobre o fruto da mediunidade do seu filho Charles Hugo, que era um potente médium, inclusive de psicopictografia, né? Pois bem, o Victor Hugo espírito, ele, Charles, Gaston e Francisco Frederico Chopin, que era também uma alma querida de Ivone. E Victor Hugo, então, narra toda a história do espírito Gaston,
um rapaz de beleza apolínea, belo, de cultura avultada, com erudição acentuada, mas que tem uma existência de grandes sofrimentos no século XIX, por conta de questões passionais, e que, à época, Kardec era encarnado, Victor Hugo era encarnado, e ambos tentam livrar-o da prisão e da cadeia. Toda essa história é narrada no romance Amor e Ódio, que Charles orienta seja publicado o livro pela FEB em favor da mocidade espírita de então, porque é uma história de um jovem belo, impetuoso, que deixou-se arrastar pelas paixões que soem assolar os corações juvenis e, não raro, desviá-los da senda reta. Mas a história por trás da narrativa é que é interessante. Nesse desdobramento, o Victor Hugo narra toda a história de Gaston, parte na França, parte na Itália, parte no Brasil, né? Depois, eu não gosto muito dessas fofocas espirituais, não, mas o Pedro Camilo, lá na FEC, fazendo um seminário sobre Ivone, disse-nos, a quem estava presente ali, que, segundo revelações de Chico, esse espírito de Gaston reencarnou no Brasil, né? E foi o Zalmino Zimmermann, uma figura conhecida do movimento espírita brasileiro, já desencarnado. Essas fofocas, elas não levam a nada, porque não tem como se comprovar quem foi, quem era, quem deixou de ser. A gente não tem como comprovar isso, né? E aí eu gosto de citar o nosso amigo Luciano Klein no quesito dessas especulações ou arqueologia espiritual, que ele só acredita no quesito reencarnação, que João Batista foi Elias, porque é Jesus que disse, né? Então a gente deixa essa fofoca para lá. Mas o fato é que o Victor Hugo narra toda a história do Gaston e a médium, o espírito da médium Ivone, volta para o corpo, né, para a futura psicografia da obra, mas quando chega o momento aprazado do Victor Hugo escrever por ela, isso que eu quero chamar a atenção, a delicadeza dos fatos mediúnicos, que é preciso afinidade fluídica, não é fácil produzir um romance mediúnico. O espírito de Victor Hugo se aproxima de Ivone, na presença do Charles, espírito, olha para ela e diz para o Charles: eu terei muita dificuldade com esse aparelho mediúnico. Terei muita dificuldade com esse aparelho mediúnico. Tu conheces a história, narra tu. Então é assim que Charles pega a narrativa de Victor Hugo, tecida no plano espiritual, com recursos que nós desconhecemos, porque Ivone disse que se sentia em loco nas cenas, como se ela visse telas. E aí o Charles escreve o Amor e Ódio, a história do Gaston. Victor Hugo, gente, ele foi espírito que escreveu por uma grande médium, talvez a primeira grande do espiritismo brasileiro, que foi Zilda Gama. Mas, segundo Divaldo, Zilda Gama era o espírito de uma filha de Victor Hugo reencarnada. Aí, de novo, a fofoca espiritual, né? Mas aqui, no caso, em assumindo que essas revelações são verídicas, há uma afinidade fluídica entre o espírito de Victor Hugo, o literato, que fora, e o espírito de sua filha, Leopoldina, desencarnada no Sena em 1847, salvo engano. Reencarnou no Brasil como Zilda Gama em 1878. Deixou a matéria como Zilda Gama em 1969. Estamos dizendo isso porque alguém pode se perguntar também: Bezerra de Menezes, ele comunicava mediunicamente pelo Chico, ele comunica mediunicamente pelo Divaldo, mas ele nunca escreveu um romance pelo Chico e nunca escreveu um romance pelo Divaldo. É porque Divaldo e Chico não são médiums aptos a escreverem romances mediúnicos? Não, porque o primeiro livro do Chico
foram livros de literatura de alta qualidade, né? Poesia de grandes literatos portugueses e brasileiros. E o Divaldo, Vitor Hugo escreve pelo Divaldo. Então, o Divaldo também tem a habilidade de escrever livros mediúnicos, romances mediúnicos. Mas o Bezerra, que escreveu mensagens pontuais, tanto pelo Chico como pelo Divaldo, nunca escreveu romance nem por Chico, nem por Divaldo, mas escreveu por Ivone. Então, é isso que ela comenta no Devassando Invisível, a delicadeza e a complexidade de produzir um romance mediúnico. A seriedade e o compromisso que o médium, com essa habilidade, deve ter. E todos os escolhos, os obstáculos, os percalços que uma mediunidade dessa natureza pode engendrar. É muita coisa sobre Ivone. Eu disse dos livros que Bezerra escreveu pela mediunidade dela. Eu disse alguns dos livros que Charles escreveu pela mediunidade dela, né? A trilogia, que dá conta da vida dela e do Charles também, porque fora seu irmão, em um dos livros. Os contos de sublimação. E aí falta falar de um espírito literato, e aí também um outro grande escritor, né? Leon Tolstói. Ao passo que Vitor Hugo não conseguiu mediunicamente produzir nada pela Ivone, este grande escritor, Leon Tolstói, escritor russo do século XIX, conseguiu e insistiu, inclusive, para produzir algo através dela. Ela já madura, a partir de 1961, ela já é uma sessentona, né? Então ele escreve 12 contos pela mediunidade da Ivone, distribuídos nos livros Ressurreição e Vida e Sublimação. Em Ressurreição e Vida, salvo engano, são 10 contos, e em Sublimação, 2. O que chama a atenção é que o primeiro dos contos de Ressurreição e Vida é a narrativa sobre... no plano espiritual, Leon Tolstói presenciando a interação de Zaqueu com Jesus de Nazaré, aqueles momentos do cristianismo nascente. É muito bonita a narrativa, né? Inclusive, é uma informação da própria Ivone, aí de novo a tal da arqueologia espiritual, que o Zaqueu é o próprio espírito de Bezerra, né? Mas essas questões não tem como se comprovar, a gente fala só a título de curiosidade. Tolstói, então, também escreve. Fechando essa parte da escrita, né, que ela exerceu com dedicação, com zelo, com cuidado e, sobretudo, com docilidade às instruções dos guias espirituais, o que é isso? Com obediência às instruções. A Ivone, ela não foi só uma médium psicógrafa, ela tinha mediunidade de efeitos físicos, ela tinha a mediunidade de cura, ela foi médium receitista, né? O que é isso? Um tipo de médium muito comum no Brasil no século passado, no século XX, na primeira metade, sobretudo. O médium que recebe receita alopática ou homeopática de médicos desencarnados. Então, um médico que transmitia receitas por seu intermédio era Bezerra de Menezes, como médico, o Roberto de Canalejas, porque também foi médico, Dias da Cruz também transmitia receita através da sua mediunidade. Ela via um espírito muito ligado à historiografia do nosso país, Dom Pedro de Alcântara, o nosso Dom Pedro II, o imperador. Ela via esse espírito com muita regularidade também. Então, ela tinha a vidência, não é? E ela dedicou boa parte significativa da sua vida como médium a auxiliar espíritos de suicidas, por conta do seu compromisso com o suicídio. Ela que fora suicida renitente, né? O espírito cometeu suicídio em pelo menos 2 existências recentes, a sua vida de Ivone.
ela dedicou-se a auxiliar, e auxilia ainda, como conta-nos o Pedro Camilo, porque há uma narrativa no seu livro em que um rapaz sai do Maranhão para o Recife, a capital de Pernambuco, com sua família. Ele tinha uma banquinha na feira, no Maranhão, e decide ir de muda com a família, a esposa e os filhos pequenos, para Recife, porque ali ele tinha uma promessa de emprego. Chegando na capital pernambucana, esse moço vê a sua promessa de emprego frustrada e já não tinha mais recursos, porque investiu todos os recursos na viagem. Então, essa família fica na penúria, ele é obrigado a viver na rua com a sua esposa e suas crianças pequenas, a esmolar para não passar fome, e no desespero, este homem pensa recorrentemente em suicídio. Isso foi na década de 1980, final de 1980. Ivone desencarnou em 1984. E eis que o espírito de Ivone aparece para esse rapaz e diz-lhe: não faça isso. Escreva para o endereço tal, na cidade, o Centro Espírita Ivone Pereira, na cidade de Rio das Flores, que foi a cidade onde ela nasceu, né? Para a fulana de tal, que é a segunda tesoureira dessa casa espírita. Diga da sua aflição, da sua dificuldade, que o senhor está precisando de algum socorro. E aí, então, ela inspira a moça lá no Centro Espírita a auxiliar esse rapaz, envia-lhe dinheiro e ele então consegue voltar para sua terra natal, e assim ela impede o suicídio deste homem que tinha esposa e crianças pequenas em tenra idade. Há também uma história interessante que nós podemos... Hoje nós encontramos os livros da Ivone publicados pela FEB, que são maravilhosos, é literatura de qualidade para quem gosta de ler. E também encontramos um sem número de livros sobre a Ivone, né? Do Pedro Camilo, do César Braga Said e outros. Encontramos livros de médiuns da contemporaneidade pelo espírito de Ivone Pereira, né? Poderíamos citar pelo menos um desses médiuns, que é o Wagner Paixão, lá de Minas. Tem um livrinho que é ela, Ivone, o espírito, psicografando pelo Wagner Paixão. Também poderíamos citar aquele médium e orador espírita que, vez ou outra, está nos nossos congressos, o Emanuel Cristiano, lá de Campinas. E há também um livro que, pelo inusitado, ele chama muito a atenção de nós outros. Pelo seguinte, e aí não é fofoca, né? É a própria Ivone falando dela em artigos do ano de 1979, nos últimos 4 meses, setembro, outubro, novembro, dezembro. Ivone escreveu para a revista O Reformador, a publicação mensal da FEB, né? Desde 1883, a FEB tem esse periódico mensal. Ela escreve sobre ela e o Roberto de Canalejas. E aí alguém de uma editora pouco conhecida, Lawrence, pede a permissão à FEB, direitos autorais, para enfeixar esses artigos todos em um livro. Esse livro se chama Um Caso de Reencarnação, Eu e Roberto de Canalejas. O que é interessante é porque a própria Ivone falando dela e do espírito de Roberto de Canalejas. Primeiro ponto. Segundo ponto, são artigos publicados no Reformador, portanto, passaram já por um crivo, né? E Ivone, já uma senhora, quase octogenária, com toda a sua experiência mediúnica e a sua maturidade de senhora dessa idade, ela vai escrever sobre quando ela identificou, na realidade, o que me chama muito a atenção nesse relato é que ela vai narrar que ela, Ivone Pereira, já uma senhora de 70 anos, lá no Rio de Janeiro, ela gostava de corresponder-se com pessoas do mundo todo, era afeita ao Esperanto, mas não dominava o Esperanto.
E um belo dia chega-lhe um cartão em Esperanto de um moço, ZP, lá da Polônia, um cartão de Varsóvia. E aí ela lê, responde, e eles começam a trocar cartões e cartas. E, num dado momento, esse rapaz, 30 anos mais jovem, 30, 40 anos mais jovem, começa a dizer que a ama. Ele casado na Polônia, com família, com filhos, mas começa a dizer que a ama. E ela sente um sentimento vivo por ele, mas já é uma senhora, sabendo do matrimônio, espírita, ciente, cônscia dos seus compromissos de moral cristã, ela acaba marcando um encontro com ele no Rio, porque ele diz que a sua firma, a qual ele trabalhava como engenheiro, tinha um trabalho no Brasil, e ele estaria no Rio de Janeiro, diz a data, eles combinam de se encontrar. Mas ela, então, temerosa daquele encontro, diz pelo telefone que ela não está no Rio. Ela mente, ela diz, eu não estou no Rio, eu fui fazer um trabalho em Mato Grosso. E aí não encontra com ele. Quem encontra é o Afonso Soares, também um confrade espírita, vinculado ao Esperanto, à proposta do Esperanto. Encontra com esse rapaz. Então, tudo isso ela conta minuciosamente no livro. E conta que o rapaz, de repente, desencarna de um problema do coração, e que, quando ele está prestes a desencarnar, Bezerra de Menezes lhe aparece, a Ivone, e diz, vamos auxiliar ao desencarne do ZP, lá na Polônia. E aí ela vem saber, apenas naquela ocasião, que ZP era Roberto de Canalejas reencarnado. Daí o afeto que surgiu entre essas duas almas. Uma no Brasil, no corpo feminino de uma senhora já quase septuagenária, ele um quarentão na Polônia, casado com família, mas que começaram a se corresponder e a se amar, por algum motivo amavam-se, mas não o motivo a reencarnação explica. Mas o que me chama a atenção, gente, é que a Ivone, para nós vermos como Deus é sábio em tudo o que faz, a dona Ivone, mesmo com toda a mediunidade ostensiva que possuía, de evidência, de audiência, de desdobramento, disso, daquilo, ela passou todo esse tempo interagindo com o ZP sem saber que ele era o Roberto de Canalejas. Isso só lhe é revelado por Bezerra de Menezes quando o rapaz desencarna. Por quê? Porque nem tudo nós devemos saber. Sobretudo, essas questões do coração, que para almas atrasadas, como a maior parte de nós, ainda mexe muito, ainda revolve. E é preciso muita fortaleza e uma conduta moral extremamente ilibada para não resvalar ante a esses reencontros que podem pôr fim a um matrimônio que tem a sua função naquela existência. Não é à toa que ele reencarna em outro país, em outras circunstâncias, forma uma outra família, porque isso era necessário para ele e para ela na presente existência em que eles viveram, né? É muita coisa, como dissemos, eu acho que já não tem mais nem tempo, são 7h25, e é possível que a Ciola e a Ruth queiram talvez comentar algo, ou fazer alguma pergunta, ou então já encerrar mesmo, né? Não sei. Nós temos algumas perguntas aqui, sim. Se você quiser encerrar, fique à vontade. Não, é você que diz. Eu estou à disposição do grupo. Não, tá bom, então. A gente tem algumas perguntas. Essa história aí eu não conhecia, não, viu? Essa última, depois eu vou pegar contigo o livro, o nome do livro, para poder dar uma olhada, para dar uma lida. E aí, Ruth, tem algumas perguntas? Temos sim. Tem a pergunta aqui da nossa amiga, a Regine Souza. Faz tempo, hein, Regine, que a gente não se vê. E ela pergunta em qual livro é narrado a história dela,
da filha e do pai Charles, onde ela comete suicídio na Esse livro vez. É Leila, a filha de Charles, por uma médium Denise Correia, alguma coisa, né? Esse livro. Só que quando eu li, eu confesso que eu li, alguém me informou, olha, tem um livro que é Leila, a filha de Charles, da médium tal. Aí eu pensei, puxa, eu não conheço essa médium, será que é isso mesmo? Aí eu fui me informar sobre a médium e vi que é uma médium, inclusive, lá da cidade de Dona Ivone, né, Rio das Flores. E eu confesso que eu li o livro e eu passei o livro todo pensando, mas será que é isso mesmo? Ou será que ela já conhecer da vida da Ivone, né? Não narra tudo isso porque já conhecia. Mas aí eu fui ler Pelos Caminhos da Mediunidade Serena, do Pedro Camilo, e todas as informações que estão no livro Leila, filha de Charles, são corroboradas por narrativas da própria Ivone, né? A gente tende a ser cético ou desconfiado quando é um médium que a gente não conhece. E isso aconteceu também com a própria Ivone, quando ela era uma ilustre desconhecida, né? No livro A Luz do Consolador, tem uma parte autobiográfica em que ela vai falar sobre a Federação Espírita Brasileira. E ela diz que em 1944, ela tinha, portanto, 44 anos, ela vai à FEB, a época era no Rio de Janeiro, hoje é em Brasília, e quando ela chega lá, ela está com o manuscrito de Memórias de um Suicídio e Amor e Ódio. E ela sobe as escadas para entregar para Manuel Quintão, que era um dos dirigentes da FEB. Ele está conversando com Carlos Embaçaí e ela apresenta o livro e ele diz assim, não, 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 não. 4 nãos. Aqui nós só publicamos livro de Chico Xavier. Aí ela fica assim, um pouco surpresa e já para ir embora, mas ela consegue ouvir ainda o doutor Carlos Embaçaí dizer para o Manuel Quintão, eu conheço obras dessa moça, dessa médium, eu já li e são de boa qualidade, vão ser livros tão bem aceitos quanto os de Zilda Gama. Mas ela vai para casa e quando ela chega em casa, isso para dizer, gente, que essa desconfiança inicial, ela se dá e ela é natural, né, para que a gente não aceite tudo. E ela chega em casa, ela vai queimar, ela risca o fósforo para queimar os manuscritos de Memórias de um Suicídio e de Amor e Ódio. E aí ela percebe uma mão fluídica, assim, tonalidades de azul, translúcido, que ela percebe pela vibração do espírito ser Bezerra de Menezes. E aí a entidade fala à acústica da sua alma, não faça isso. Guarde. E ela guarda. Tempos depois, aparece Leon Denis e diz, vamos completar aquela obra, porque ela estava incompleta, carecendo de um complemento e de uma revisão doutrinária. E aí ela entende por que o Manuel Quintão foi tão enfático na negativa. E aí Leon Denis diz, nós vamos revisar, vamos complementar. Ela diz, tá bom, semana que vem a gente... tudo bem, semana que vem a gente começa. Aí ele diz, não, a gente vai começar agora. E aí, em 1948, 4 anos depois, ela retorna à FEB. Chegando lá, ela encontra o presidente de então, doutor Vantuil de Freitas, e entrega os manuscritos. Ele diz, olha, mas a gente vai ler com cuidado, mas a gente quer que você... eu ia dizer digite, não existia nem digitação à época, 1948. A gente quer que você datilografe e dando espaço duplo, que é para a gente fazer os comentários. Aí ela sai desanimada, não diz nada, ela não tinha recursos nem para papel, gente, que dirá para uma máquina de escrever. Então ela sai, não diz nada, não volta. 7 anos depois, ela vai receber do sobrinho uma máquina de datilografar, aí datilografa, aí leva, e aí o livro vai ser publicado apenas em 1955. Tudo isso para dizer, minha gente, que as coisas acontecem no tempo certo. E houve um encontro.
e talvez vocês estejam curiosos para saber por que é uma heroína silenciosa, né? Eu vou dizer também. Mas houve um encontro com Ivone Pereira, ela residiu um tempo em Belo Horizonte, participou de reuniões mediúnicas com o Chico, e ela esteve, a Ivone Pereira, o Divaldo e o Chico, os três juntos, em 1956, salvo engano, e o Chico disse para Ivone, na presença do Divaldo: o espírito André Luiz me diz que Memórias de um Suicida será o livro mais lido nos próximos 50 anos, né? Aí fecha esse parênteses e rapidamente dizer por que é uma heroína silenciosa. O doutor Vantuil de Freitas, que foi presidente da FEB por 27 anos, ele recebia correspondência constante do Chico Xavier. Essas correspondências, parte delas estão no livro Testemunhos de Chico Xavier, da Sueli Caldas Schubert. E numa dessas cartas, o Chico, na década de 1950, ele diz ao Dr. Vantuil de Freitas: Ivone Pereira é uma heroína silenciosa e faz elogios à sua mediunidade e ao seu proceder como espírita, e uma grande heroína porque vencia dificuldades pessoais de grande monta para seguir fiel a Jesus e a Kardec. Bom, nós temos mais... Está muito, muito rico, né, gente? Que bom. As perguntas. Isso, então vamos à próxima. Que é do nosso amigo o Irã Bezerra, né? Francisco Irã Bezerra. Ah, sim. E ele pergunta, já que colocamos em dúvida algumas reencarnações de personagens conhecidos, podemos achar também que as reencarnações da médium Ivone do Amaral são especulações, ou seja, pode não ser verdadeiras? Olha, tudo pode, mas são revelações que foram feitas a ela enquanto ela escrevia os romances. Ela se sentia lá, né? Então, a alma é uma faculdade anímica, a reminiscência de existências passadas. Nem sempre essa reminiscência ela é útil e agradável. Em geral, ela é bem dolorosa. Então, como era doloroso para ela a recordação, não é? É bem possível que ela tenha, de fato, experienciado esses episódios, porque senão não ressoa na própria alma, né? Mas a pergunta é muito inteligente. Tudo é questionável, né? Se tratando de mediunidade, mas quando ela mesma diz que são vidas que ela teve, né? Porque ela se via nas cenas, ela se sentia lá, é o mesmo que ocorre quando alguém, por alguma razão, em geral um processo terapêutico necessário e urgente, a pessoa faz uma regressão a vidas passadas, né? E aí o terapeuta conduz e a pessoa, o espírito se vê nas cenas e se sente o sujeito das cenas. É isso que faz com que a pessoa diga claramente que viveu aquilo ali, que era de fato ela ali numa existência passada. Isso faz com que a pessoa sempre, a partir dessas experiências, passe a crer em reencarnação. Nem sempre, porque os grilhões das crenças atuais são muito fortes, e há pessoas que, mesmo se sentindo assim, elas, quando voltam para o estado normal da sua consciência de vigília atual, elas, com o arcabouço de crenças que as agrilhoa hoje, elas podem rejeitar aquilo, porque o nosso psiquismo tem muitas armadilhas, né? Agora ela, como espírita, como alguém que interagia com o plano espiritual desde pequenina, desde criança, ela olhava para o seu pai e para a sua mãe da existência presente e não reconhecia neles os pais, né? Reconhecia os genitores, aqueles que deram corpo, mas não reconhecia afetivamente o pai e a mãe. Ela reconhecia no pai o espírito de Charles. Ela reconhecia em Bezerra de Menezes um espírito afim. Então, é a alma que fala para a própria alma.
a par, qualquer revelação que ela recebesse de terceiros, era o íntimo dela que validava aquelas informações. Então, isso é muito contundente. E é ela mesma que fala nas entrevistas que o Pedro Camilo coleta e enfecha no seu livro, Pelos Caminhos da Mediunidade Serena. Ele não está coletando ali informações, é diferente de eu chegar aqui e dizer, gente, eu li toda a obra mediúnica de Ivone Pereira e acreditem em mim porque eu estou dizendo para vocês que ela foi isso, isso e isso. Não, o que ele fez? Ele pegou entrevistas que Ivone Pereira deu nas rádios, em algumas rádios do Rio de Janeiro, ele diz para quem ela deu entrevista, qual foi a data, ele teve contato com esse material, e é ela dizendo, é ela que está dizendo que o espírito Charles queria escrever mais um livro sobre a vida do espírito dela com ele numa existência anterior. E Bezerra de Menezes não permitiu, porque não era mais necessário que ela tivesse contato com reminiscências tão dolorosas, porque ela já tinha lembrado que fora suicida. E aí lembrar de um novo suicídio, de uma nova falência moral, em que abandona o esposo, abandona a filha, né? Agora, sempre, viu, quem perguntou, o Irã Bezerra, sempre cabe o questionamento e sempre cabe a dúvida. Isso aí é fato, né? A gente até se pergunta assim, mas qual a utilidade disso? Para ela, como Ivone, teve a sua utilidade. Para nós, talvez a gente fique até assim, não sei se foi. Mas eu pergunto, interessa de fato, talvez só para nossas curiosidade dizer, o espírito da trilogia é o mesmo de Ivone. Em que isso nos modifica? Talvez em nada, mas saber que um espírito nesse encadeamento trilógico de 3 livros, de 3 narrativas, passou pelo que passou, porque escolheu como escolheu, repercuta nas nossas escolhas, ou nas nossas reflexões. Então, é a lei de causa e efeito atuando. Mas, do mesmo modo que se duvida que o espírito que ali agiu é o espírito dela, também pode-se duvidar da autenticidade da trilogia. Então, não tem limites para as nossas dúvidas. O fato é que, se nós somos reencarnacionistas e acreditamos que há uma repercussão para o que fazemos, então esses exemplos eles vêm nos instruir. Se foi exatamente assim ou não, eu acho que a lição que a gente deve tirar nós vamos reencarnar, e como nós estamos tecendo a encarnação futura a partir do presente reencarnatório que estamos vivendo. Outra lição que eu tiro, né, sobretudo dessa narrativa, eu e Roberto de Canaleiras, é que às vezes as almas elas são afins, elas foram amantes em muitas existências juntas, mas elas precisam estar separadas. E outra, aquela mensagem que os espíritos deram no livro dos espíritos, de não haver alma gêmea, né? Não existe. De fato, não existe, porque o espírito de Ivone, pelo menos compulsando todas essas obras, ele viveu também em conúbio matrimonial com o que foi seu pai, Charles. Num dado momento, esse espírito de Charles se liberta dessa vinculação homem-mulher, dessa vinculação conjugal com o espírito de Ivone, de tal modo que ele passa a ir buscar a sua ascensão espiritual de tal maneira que quando ele se reaproxima em reencarnações deste espírito, que lhe foi muito caro, e que o traía em várias encarnações como sua esposa, ele se reaproxima mais como um irmão, uma alma que de fato zela e ama, mas que não tem mais os potentes atratores da existência carnal, que engendram paixões, que engendram traições. Então, assim, o que fica é que numa família espiritual, uns avançam para a sublimação do amor, outros permanecem agrilhoados às tentações, às paixões, aos equívocos. Mas
todos nós estamos rumando para essa ascensão que um dia nos conferirá uma relação sadia com aqueles que amamos, né? Então, acho que isso é o que importa. Se foi ou não foi, aí a gente pode questionar também se foi ou não foi algumas respostas do Livro dos Espíritos. Por que não? Um homem para triar, um homem sozinho para triar tudo, né? Na verdade, o interessante nessa trilogia, ou então nesses romances que nós vemos da Ivone do Amaral Pereira, é que existe uma importância entre os nomes. Existe uma importância entre os nomes. Porque a gente vê, através das reencarnações sucessivas que ela teve, a gente observa o trabalho realizado, as quedas, os acertos. Então, nesse caso, é muito importante a gente saber das encarnações dos nomes que ela obteve. Agora, é aquilo que você falou, né? Deixa de ser fofoca e passa a ter uma utilidade, uma finalidade, né? É a mesma questão, né, que sobre Joana d'Arc. Joana d'Arc, né, no caso, foi a reencarnação de Judas Iscariote. Qual é a finalidade disso? Aparentemente não tem nenhuma. Mas nós vamos verificar essa colocação no próprio Livro dos Médiuns. Nas dissertações espíritas, a última parte do Livro dos Médiuns, se eu não me engano é capítulo 28, nas dissertações espíritas, tem uma mensagem de Joana d'Arc. E como é que a gente interpreta? Pela forma que ela escreve, tudo leva a crer que realmente ela veio como Joana d'Arc para resgatar aquele débito que ela adquiriu como Judas Iscariote. Aí dá para a gente interpretar. E tem a finalidade. Qual é a finalidade? Só para saber uma reencarnação ou outra? Não, o objetivo é a gente entender a lei de causa e efeito, nesse caso. A lei de causa e efeito. Né? Então, olha o que aconteceu com Joana d'Arc. Se a gente for ver a história de Joana d'Arc, a gente vai ver que ela recebeu, né, da lei de causa e efeito aquilo que ela praticou. Foi traída pelos seus próprios confrades, seus conterrâneos na época. Né? Então, fora isso, não tem nenhum objetivo. Né? Eu gostei muito da tua resposta, viu, sobre essa questão. Né? Agora, quando você se encontrar com o Luciano, né, você diz para ele que no livro Obras Póstumas também tem uma assertiva de que Kardec foi a reencarnação de um monge druida. Ah, é verdade, Pois é. Essa aí é uma confirmação também. Kardec, ele... Há relatos também dele ter sido João Hus, né? Relatos bem conhecidos, assim, de várias fontes, né? Daquele tipo de informação que é dada por vários médios em vários locais, em várias circunstâncias. Aí a gente tende a acreditar. Mas se for comparar, né? Porque aí vem a questão do estudo dessa arqueologia espiritual, comparando a vida do homem Allan Kardec e do homem João Hus, tem similaridades, tem similitudes, né? Muito grandes. Coisa que não tem entre Allan Kardec e Chico Xavier. Também... Não existe semelhança entre a personalidade de um e a personalidade do outro. Mais alguma pergunta? Bom, nós temos ainda duas perguntas bem rapidinhas. Sim, eu fico à vontade. Que uma é do Li Aragão. Na realidade, ele está pedindo para você reforçar o nome da trilogia, né? E a outra é do nosso amigo Wander Ferreira, que ele pergunta aqui, Memória de um Suicida é um livro adequado a potencial suicida não espírita? Vou começar pela mais fácil, né, que é repetir o nome dos livros.
Então, o nome dos livros é Nas Voragens do Pecado, tá? O primeiro. Aí depois o Cavaleiro de Lumières e, por último, o Drama da Bretanha. E um fato curioso é que eles não foram psicografados nessa ordem que devem ser lidos. Eles foram psicografados de trás para frente, do último para o primeiro. Tá? Pois bem, agora sobre o Memórias de um Suicida. Eu particularmente, Eugênia, eu orientaria que sim. A primeira parte do livro, ela é bem densa e bem difícil, porque ela remete a situações de grande sofrimento, né? O que eu acho é que a pessoa que está num momento desses, delicado, quanto mais informação ela souber do que ela pode experimentar ao cometer o ato, melhor. Eu penso desse modo, né? Mas respeito quem pensa diferente, e com toda franqueza, assim, há pessoas que acham que o livro é muito pesado por conta disso. Mas é só essa parte inicial que tem esses relatos de Vale dos Suicidas. O que é importante também, que eu acho que é importante para a pessoa que cogita, né, é que ela se fortaleça de tal modo a isso não ser apenas uma informação para ela. Porque enquanto informação, sozinha, pode não ter o efeito de mudar os seus pensamentos, a sua ideação, né? E é preciso que o seu sentimento eles possam se modificar, e para isso não é só uma leitura, é todo o carinho com que a pessoa que eventualmente lhe entregue um livro desses ou sugira outras leituras possa envolvê-la, né? É muito difícil para quem não crê, né? Crer de inopino, crer de repente. Então, assim, eu acho que a informação ela vai ser útil na medida em que ela possa tocar as fibras íntimas do coração, né? Aí, nesse sentido, pode ser que não tenha a repercussão que nós desejamos, né? Mas eu acho que toda informação de um porvir pode fazer a alma, naquele momento, ela refletir. Ainda que ela não aceite de pronto aquelas informações, ela pode refletir. E ela jamais poderá dizer que ela não foi advertida, que ela não foi orientada, que ela não teve uma informação, né? Isso mesmo. Mais alguma coisa, Ruth? Não, só as pessoas que fizeram as perguntas estão agradecendo a você as respostas, né? E agradecer aos nossos amigos que estiveram conosco na noite de hoje, né? Nós temos o pessoal de Manaus que está aqui presente, a Rosiana, né? Rosiana Pereira, né? Que é minha cunhada, gente boa. Isso. Minha cunhada Ana Gomes, meu sobrinho Alfredo, né, que também deixou um recadinho aqui. Então, agradecer a todos os nossos amigos que estão e estiveram presentes aqui conosco, né? E as pessoas agradecendo a você pela bela explanação, e nós, do Grupo de Estudos Espíritas Jaime Hollenberg, também agradecemos a você, né, a ter se disponibilizado a falar para nós na noite de hoje. Tá bom. Agradeço, gente, o carinho, a acolhida e todas as participações. Tá bom, Eugênia. Quer deixar algum recado, algum aviso lá da FEEC, alguma coisa? Da FEEC, gostaria de avisar e convidar todos vocês, né, dirigentes e trabalhadores engajados no movimento espírita, que no dia 15 de agosto, um sábado, haverá de 10 às 16, acho que de 9 às 16. De 9. De 9 às 16, o seminário de unificação, que será virtualmente, por motivos óbvios. Então, quanto mais gente se inscrever e estiver presente, melhor, a fim de congraçar a família espírita cearense, né? É importante mesmo. Tá bom, então. Então, vamos encerrar. Foi uma palestra bastante elucidativa. Conhecemos um pouquinho mais
da personalidade da nossa amiga Ivone do Amaral Pereira, né? Conforme eu disse para a Eugênia antes de começarmos, hoje eu peguei uma biografia dela na FEB, tá? Até que eu imprimi, ó, né? E peguei 8 páginas, né? E é a autobiografia da Ivone do Amaral Pereira. Então tem muita coisa importante ali para a gente entender. E quando a gente vê o esforço que essa mulher fez quando encarnada, as dificuldades que ela passou, a gente percebe que muitas vezes a gente reclama sem merecer, reclama sem necessidade, né? Foi uma vida bastante árdua dela e ela conseguiu sair vitoriosa, né? Então vamos encerrar com a prece, né, de agradecimento. E vamos agradecer ao nosso mestre e irmão maior Jesus, esse companheiro inseparável que nos conduz na estrada do progresso rumo à perfeição espiritual. Que esses exemplos que tivemos esta noite, desta irmã, que esteve conosco reencarnada, possa nos orientar na nossa vida, orientar a nossa conduta, aumentando a nossa resignação, paciência e fé no nosso Pai Celestial, como ela bem demonstrou. E nesse momento de encerramento, agradecidos por estarmos reunidos em torno do nome do Cristo, queremos mais uma vez rogar as suas bênçãos, Senhor Jesus, a todos nós, encarnados e desencarnados, e que essas bênçãos, Senhor, possam ser irradiadas em todo o nosso planeta Terra, que está passando por momentos difíceis, onde muitos espíritos estão desanimando, e que essas bênçãos, Senhor, possam fortalecer os nossos ânimos, para continuarmos nessas jornadas, sem tropeços, nos desvencilhando das armadilhas que existem nesse mundo de provas e expiações. Fique conosco, Senhor, hoje e por todo sempre, que assim seja. Eugênia, eu vou desligar aqui agora e você permanece mais um pouquinho aí para a gente terminar, tá bom? Sim. Deixa eu encerrar a nossa live aqui.